Imigrante, quando a gente está falando sobre cover letter, tem alguns erros que se você cometer, você vai acabar tornando a sua cover letter mais fraca. Ela vai enfraquecendo. O que isso significa? Que ela vai enfraquecendo. Ela fica sem estratégia. E o que acontece como consequência? Isso reduz as suas chances de conseguir aquele got the job. Tá? Só para ficar muito claro aqui para você, uma cover letter é uma carta de apresentação. Ela é diferente da carta de motivação que é enviada para universidades no exterior, tá bom? Ela é totalmente diferente, ela tem um embasamento diferente, ela tem um foco diferente. Então, a carta de apresentação, que é a cover letter, que é enviada para as empresas ou recrutadores quando você está aplicando para uma vaga, ela é muito específica em relação ao que ela faz por você. O que ela faz por você? Ela te vende para aquela vaga em específico. E aqui eu já vou trazer um grande erro que as pessoas cometem, tá? Só que assim, o que você precisa entender? A cover letter, ela é uma forma da empresa, do recrutador, enxergar que você é a pessoa certa para aquela vaga. Através da cover letter, eles vão entender melhor o seu potencial, tá? Ela é um ponto de autovenda muito grande e ela complementa o seu currículo. Então, sabe aquela sensação, às vezes, que você tem de que no seu currículo ele não ficou tão estratégico, ele não te vendeu tão bem? Então, claro, podem ter erros aí no seu currículo, óbvio, só que ainda assim, a sua cover letter, complementando o seu currículo, ela vai trazer uma venda sua muito maior. Então, a empresa, o recrutador que está no exterior, vai compreender melhor por que você é essa pessoa certa. Por que você é a pessoa que tem tantas qualificações e tantas coisas do seu histórico que tornam você a pessoa relevante para pelo menos conseguir uma entrevista. Então a cover letter ela tem um papel imprescindível, essencial na sua vida quanto imigrante, né, aplicando para vagas no exterior, tá? E aí aqui vem um grande erro que as pessoas cometem na cover letter. É um dos erros mais comuns, inclusive. Ele não é o maior erro, mas ele é o erro mais comum. Que é fazer uma única cover letter. E mandar essa uma única cover letter para todas as vagas que você vê. Então, toda vaga que você quer aplicar, você manda essa mesma única cover letter, achando que está abafando e, ainda por cima, eu percebo que o pensamento da pessoa é o seguinte: eu quero fazer uma cover letter perfeita. E essa uma cover letter perfeita é a que eu vou enviar para todas as empresas. Primeiramente, que não existe perfeição. Não existe perfeição. Não tem uma cover letter que vai ser perfeita. Tem uma cover letter estratégica, tem uma cover letter bem formulada, que te vende muito bem. Isso não é perfeito. Isso é só um olhar estratégico que você tem, né? E a segunda questão, você mandar essa mesma cover letter para todo mundo é a mesma coisa que você está dizendo que você não se importa com essa aplicação, que essa vaga não é importante o suficiente para você e que tanto faz se você conseguir esse got the job ou não. E eu tenho certeza, meu bem, que não é o caso com você. Tenho certeza que você quer conseguir aquela vaga. E se você quer conseguir aquela vaga, você precisa fazer uma cover letter por vaga. Você realmente precisa de estratégia para você criar uma cover letter específica para uma vaga, tá? Isso que você precisa entender de uma vez por todas, imigrante, ok? Ok, Rach. Ok, Rach. Entendido. E aí, o que acontece, tá? Qual que é o grande obstáculo da pessoa que é imigrante na hora de fazer uma cover letter? O grande obstáculo é que a maioria das pessoas faz cover letter para cumprir tabela. Ou seja, faz a cover letter só porque tem que fazer. Porque ouviu dizer que é importante de fazer essa cover letter e fala, bom, como eu preciso fazer ela, eu vou dar um jeito aqui e vou fazer o melhor que eu consigo. Vou fazer desse jeito aqui que eu sei. Só que a cover letter não vende a pessoa com estratégia. Sabe por quê? Porque quando a pessoa faz a cover letter, ela está colocando aquilo que ela acha que ela deveria. E achismos não garante get the job. O que você acha que é bom não necessariamente é bom. Então acaba que você faz uma cover letter
fraca, ou seja, sem estratégia nenhuma. Você fez uma cover letter porque teve que fazer e não porque você sabe fazer, entendeu? E aí nisso você se vende menos. Se diminuindo menos, você diminui as chances de você conseguir uma entrevista. Porque muitas vezes, e eu não sei se você sabe disso, tá, meu bem? Só que eu juro pra você que isso é verdade. Muitas vezes, a cover letter é o fator determinante para um recrutador, para uma pessoa de RH, convidar você para uma entrevista. É o fator determinante. Por quê? Digamos que a empresa recebeu 100 currículos para uma vaga que ela abriu. Tá? Em 2 horas ela recebeu 100 currículos. Normalmente é mais, tá? Porque o mercado de trabalho no exterior é muito competitivo. E dependendo da área, claro, vai ser mais ainda, tá? Eu já conheço casos de que foram enviados 1000 currículos em 1 hora, ok? Isso é o normal, tá? Mas assim, digamos que ela recebeu 100 currículos em 1 hora para aquela vaga. Ela já selecionou, pré-selecionou, filtrou, chegou a 10. Das 10 pessoas, ela selecionou ali 4. Tá? Ela quer entrevistar 5 pessoas. Então, das 10 pessoas, ela já escolheu 4. Só que tem 3 que ela tá na dúvida de qual que ela vai chamar para a 5ª entrevista. 3 currículos que ela tá confusa. Depois de ler esses currículos, o que ela vai fazer? Ela vai na sua cover letter. Ela vai na cover letter para entender. Será que essa pessoa aqui, ela é mais interessante para mim do que essa outra? E é assim que um recrutador ou uma empresa no exterior vai selecionando as pessoas para participar da entrevista. Então, se a sua cover letter tá ruim, é o fator determinante. Porque se tiver uma cover letter melhor, por exemplo, se uma aluna ou aluno do Esteja Onde Quiser, que é o meu treinamento completo para processo seletivo no exterior, se você está competindo com essa pessoa e é a cover letter do meu aluno ou a sua, as chances são de que a cover letter da minha aluna ou do meu aluno é que vai passar. Porque é uma cover letter super estratégica. Eu ensino passo a passo que a pessoa tem que fazer. Se esse é um fator determinante, o que acontece? Você precisa entender como fazê-la. Parar com essa coisa de fazer ela de qualquer jeito, ou só porque você tem que fazer para cumprir tabela. Entenda que você precisa aprender a fazer uma cover letter estratégica, porque é isso que pode determinar as suas chances de se aproximar ou se afastar do seu Got the Job, tá bom? Entenda uma coisa, tá, imigrante? Por mais que seja trabalhoso fazer uma nova cover letter para cada vaga que você aplica, o que você precisa entender é que se você está pensando, nossa, como é que eu vou ter tempo para conseguir fazer tantas cover letters se eu tenho que fazer uma cover letter por vaga, como é que eu vou conseguir fazer isso? Você já está errando, porque isso significa que você está mandando muito mais aplicação do que você deveria. Você deve estar passando, não sei se é o seu caso, tá? Mas é o que eu mais vejo das pessoas que não têm estratégia nas aplicações delas no exterior, tá? As pessoas que são imigrantes e me seguem e estão em busca do Got the Job, é comum isso aqui acontecer. Manda currículo para 30, 40 vagas. Em 1 semana. Eu conheço pessoas que em 2 semanas mandaram 100 currículos. Se você está fazendo isso, você já está errando. Meus alunos e alunas do Esteja Onde Quiser, que é meu treinamento completo para processo seletivo no exterior, mandam 3 currículos. 3 aplicações. Das 3 aplicações, uma é o Got the Job. Essa é a minha média. Tive alunos que já mandaram mais? Tive. Meus alunos já mandaram 12. E conseguiram 10 entrevistas. E conseguiram 2, 3 Got the Jobs. Isso é típico de acontecer. Ou seja, se você sente que o tempo é que pode ser um impedimento para você conseguir fazer um currículo por vaga, uma cover letter por vaga, é porque você já não está sabendo aplicar com estratégia, meu bem. É porque a sua estratégia é panfletar suas aplicações. Você está mandando um bando de currículo e um bando de cover letter. É bem diferente de quando você tem que fazer 5 cover letters. Então entenda isso também, tá, imigrante? Você já está errando se você acha que você não vai ter tempo para fazer uma para cada vaga que você aplica.
Porque isso significa que você está mandando muito mais currículo do que você deveria. E você não está avaliando direito as vagas, não está prestando atenção no que é preciso prestar atenção. Você simplesmente está mandando para ver o que vinga, o que vai acontecer em alguma hora. E isso aí é o que mais afasta as pessoas do Got the Job. Sabe por quê? Porque a pessoa fica um ano e meio buscando pelo Got the Job e nada acontece. Meus alunos, em 3 semanas colocando em prática o que eu ensino, estão com o Got the Job no bolso. Mandando 3 currículos. Então, cuidado com as histórias que a sua cabeça vai te contando. Porque, às vezes, ela está te contando uma coisa baseado em erros que você está cometendo na hora de aplicar, tá? A maioria das pessoas não sabe como fazer uma cover letter. Eu sei disso. E é porque ninguém nunca te ensinou nada sobre processo seletivo, quanto mais no exterior. No Brasil, a gente não tem costume de fazer carta de apresentação, sabe? E eu sei que em outros países, pessoas que também me seguem aqui, né, Moçambique, Angola, Colômbia, eu sei que vocês também não têm costumes, né? Quanto imigrantes, não é comum a gente fazer essa carta de apresentação. E, como eu falei, ninguém nunca ensinou nada pra gente sobre processo seletivo, quanto mais no exterior. Então, a gente fica, às vezes, muito a esmo, sabe? Meio que em aberto demais, a gente está tentando o nosso melhor ali, só que a gente não sabe como fazer de verdade, porque ninguém nunca ensinou isso pra gente. Então, o que você precisa entender? É que, normalmente, tá faltando um olhar estratégico para você fazer a sua cover letter, sabe? Um olhar mais estratégico em relação à vaga mesmo. A você parar, deixar a ansiedade de lado, que eu sei que é um grande desafio na hora que a gente está falando sobre aplicação para uma vaga no exterior. Eu sei que o que eu estou falando é desafiador. Você simplesmente deixar a sua ansiedade de lado. Só que é muito importante que você deixe a ansiedade de lado, deixe aquela tensão que você fica de lado, para você realmente ler a job description, ler a descrição da vaga. Para e leia, observe, porque muitas vezes os erros que você está cometendo é pela falta de clareza do que está trazendo, né, do que está sendo trazido pela empresa na job description, na descrição da vaga. Porque a job description, ela tem as respostas que você precisa. Você só precisa parar para ler ela com calma. Só que você fica naquela ansiedade, naquele negócio. E as pessoas já estão cada vez mais com essa coisa de querer ler as coisas eletrodinâmica. Não tenho tempo. Você não tem tempo para você fazer uma aplicação que vai te levar a um Got the Job e vai mudar a tua vida? Se você não tem tempo para isso, você já está até no lugar errado. Crie tempo. E lembra, você não vai estar mandando 100 aplicações. Você vai escolher, você vai selecionar. Você vai mandar ali 5 aplicações. Claro que você vai ter tempo para ler 5 job descriptions, pelo amor, sabe? Você vai ter tempo para fazer isso. Então, assim, eu acho que o mais importante de tudo é que você precisa entender que você precisa aprender a estruturar essa cover letter e a vaga tem as respostas que você precisa. E para com essa coisa de ficar pegando template qualquer online, porque o template online não vai te ajudar a estruturar isso de uma forma realmente certa. Sabe, às vezes a gente encontra um template online qualquer, sei lá, de um site, de alguém que recomendou, só que você nem conhece essa pessoa. E ali aquele template, ele não tá te levando a lugar nenhum, porque ele não te ensina realmente como estruturar essa cover letter. Tudo que ele tá fazendo é te dando mais ou menos uma diretriz, sabe? Então é muito importante que você se disponha ao aprendizado. Eu acho que esse é o mais importante. É se dispor a aprender, porque muitas vezes, quanto imigrantes, a gente tem algumas soberbas, sabe? Sério mesmo, soberbas. Do tipo, eu não sei fazer isso, mas eu vou me virar, entendeu? Vim pra cá sozinho, consegui fazer as coisas que eu tô fazendo até agora, vou dar um jeito. Isso é uma certa soberba nossa, sabe? Não tem humildade de que a gente não sabe fazer aquilo, a gente precisa aprender, entendeu? Sabe? Ontem mesmo, estava conversando com o Vinícius sobre algo que ele quer fazer, um objetivo que ele tem.
E eu tava falando pra ele, por que você não segue uma pessoa que nem eu, né? Só que pra isso aqui, pra você aprender mais rápido. É muito mais fácil você aprender com uma pessoa que já errou e já acertou e já sabe o caminho do que você ficar tentando caminhar sozinho, sabe? E realmente ele foi eu encontrei lá uma pessoa pra ele começou a seguir aquela pessoa rapidinho e ele já foi vendo várias coisas que ele se relacionou. Várias dúvidas que ele tinha já estavam sendo respondidas ali no feed da pessoa. Então, assim, o que eu quero trazer pra você? É que muitas vezes essa falta de vontade de aprender é o seu maior impedimento de conseguir o seu God Job. Porque você fica naquela coisa de eu vou me virar, eu vou fazer o que dá, não sei o quê. Só que você vai ficando pra trás. Enquanto você tá aplicando aí pra 100 vagas, as minhas alunas e alunos já conseguiram um monte de God Job. Pô, só nessas 2 últimas semanas aí, 3 semanas, foram 8 God Jobs em países diferentes, em áreas diferentes, incluindo um na Organização Mundial de Saúde, na OMS. E você tá aí, no mesmo lugar, porque você não quer aprender, sabe? Eu acho que a gente tem que pôr a mão na consciência e entender. Eu preciso ter disponibilidade para aprender isso aqui. Eu vou seguir o conteúdo da Rach, eu vou prestar mais atenção no que eu tô fazendo, para que eu realmente consiga estruturar uma cover letter estratégica, sabe? Acho que isso é muito importante, muito importante. Eu percebo que tem muitas pessoas que são imigrantes que pensam que elas não precisam fazer uma cover letter. Que elas pensam que, assim, não vai fazer diferença no application, que não é relevante, enfim, né? Eu acho que é muito importante de você entender que é óbvio que você tem que fazer uma cover letter. A cover letter, ela é um ponto adicional que te destaca, te vende, sabe? E assim, meu bem, quando você faz uma cover letter realmente estratégica, ela traz mais informações sobre você. Informações mais profundas em relação a qualificações que são relevantes para aquela vaga. Gera mais autoridade sobre você, sabe? Gera mais compreensão de que você é a pessoa certa para aquela vaga. Porque está mostrando melhor sobre o seu passado profissional. Mesmo que seja fora da área que você quer trabalhar, porque você está fora da área há muito tempo, não tem problema. Uma cover letter, quando ela é bem estratégica, ela vai te vender muito bem. Então parou com essa ideia de que você não precisa fazer cover letter, você precisa sim. Inclusive a cover letter é sim um fator determinante. Em algumas vagas, né, quando as pessoas, os recrutadores, a empresa recebe muitos currículos, é uma cover letter que pode determinar se essa é a pessoa que vai ser chamada ou se é uma outra. Tá? Então, faça a sua cover letter todas as vezes. E não faça ela com o intuito só de cumprir tabela, só porque você tem que fazer. Faça a cover letter com o intuito de realmente se destacar. Imigrante, meu bem, esse é o maior erro que uma pessoa pode cometer quando ela faz uma cover letter. E o erro é o seguinte: não saber qual qualificação escolher para desenvolver a cover letter. Não sei, inclusive, né, falando sério, eu acho que a grande maioria das pessoas que são imigrantes nem pensam sobre esse assunto. Elas nem param para pensar, nossa, eu tenho que escolher uma qualificação em específico para colocar na minha cover letter. A grande maioria das pessoas nem sabe que elas precisam fazer isso, sabe? Porque elas escrevem a cover letter sem um foco específico, sabe? Em qualificação. Ela simplesmente fala aquilo que ela acha que é bom sobre ela, mas ela não está fazendo com estratégia. Então, o que você precisa também entender, né? Processo seletivo no exterior não é lugar para achismos, tá? Aquilo que você acha nem sempre é o mais estratégico, nem sempre é o melhor. E é o achismo que vai te deixando para trás e vai te afastando do seu God Job. Porque você, com o achismo, você não sabe como competir de verdade com outras pessoas, incluindo os próprios nativos, entendeu? Então, assim, é muito importante que você tenha mais clareza em relação à estrutura dessa cover letter, e isso inclui você entender qual que é a melhor qualificação para você. Qual que é a melhor qualificação que você pode trazer na sua cover letter e que vai te vender muito bem? Você é imigrante, você precisa entender o que em específico nessa cover letter vai te vender. Você precisa entender isso.
Você precisa ter compreensão do que é relevante para colocar nessa cover letter. Você precisa de clareza. Você precisa ter clareza para desenvolver uma cover letter realmente forte, se baseando na qualificação que a job description está trazendo para você. A job description é a resposta. A descrição da vaga, ela te traz qual que é a qualificação que eles tanto precisam. E cabe a você selecionar a qualificação que tanto eles precisam quanto você tenha, para você então desenvolver uma cover letter forte e estratégica e que demonstra para essa empresa, para esse recrutador no exterior, que você é a pessoa certa para pelo menos receber um convite para entrevista, tá? É a qualificação. Você precisa selecionar uma qualificação. E esse é um grande erro das pessoas que estão estruturando cover letters no exterior. A pessoa que é imigrante, ela não seleciona qualificação nenhuma. Nenhuma. Ela simplesmente faz, sem pensar de forma estratégica.